Essa semana eu assisti duas cenas na televisão que me motivaram a escolher o assunto para conversar com vocês. A primeira cena foi quando eu estava assistindo, casualmente, estava jantando, deixando o monitor ligado na patinação artística dos Jogos de Inverno Olímpicos, né? Minha filha faz patinação e aí a gente estava deixando rodando e jantando. Aí eu fiquei sabendo que ia se apresentar o japonês Yuruzu Hanyu. Eu não conheço. Mas enfim, o locutor falou que ele era o detentor de todos os recordes, bateu todos os recordes mundial olímpico era um dele, e ele era o grande favorito para aquela patinação, e acho que acabou convertendo o favoritismo, não vi toda a cena, mas ele era até o final, era o que tinha a melhor nota. E aí o que me chamou a atenção foi a concentração desse japonês na hora de entrar para a prova. A concentração dele antes da prova, aquele quase que meditando ali antes de ingressar para a prova, me chamou muita atenção e aí eu parei para assistir ele. A segunda cena da semana foi assistindo o jogo PSG e Real Madrid e PSG, em que o Cristiano Ronaldo foi bater aquele pênalti que ele converteu no primeiro gol do Real Madrid. Aquele pênalti, a concentração do Cristiano Ronaldo também me chamou a atenção. E aí eu lembro também, quem não lembra, a concentração da Hortência quando fazia o arremesso dos seus lances livres. Quem não lembra é porque não conhece fita cassete, não conhece Goonies e não conhece Balão Mágico. Quem conhece pelo menos um desses três, com certeza vai lembrar da concentração, daquela respiração que a Hortência fazia quando ela ia arremessar o seu lance livre. Quem acompanha esporte de alto nível identifica claramente que aquelas pessoas que batem recorde, aquelas que vencem, aquelas que são os melhores do mundo, elas têm uma concentração diferenciada. Elas entram numa concentração diferenciada na hora da sua prova, na hora de bater um pênalti, na hora de um arremesso de lance livre, na hora do que for, na hora que dá o tiro para a corrida. A gente sente uma concentração diferenciada nesses atletas de alto nível. E o que é interessante, se vocês perguntarem para esses atletas, né, pelo menos eu lembro muito bem a Hortência numa entrevista falando isso, eu lembro porque era exatamente o que eu sentia quando eu fazia karatê e quebrava telhas, né? Eu já cheguei a quebrar 8 telhas, acreditem nisso, empilhava 8 telhas, ia lá, dava um golpe de karatê, quebrava as 8 telhas. Tanto ela falou que eu já sentia isso, que é o seguinte, a Hortência falou que ela convertia o arremesso antes mesmo de lançar a bola. Era naquela respiração, naquela concentração em que ela sabia que ia converter aquele lance livre. Por quê? Porque ela visualizava aquilo, porque ela visualizou dezenas, inúmeras de vezes ela fazendo isso. O Oscar também conta isso, que ele visualiza ele arremessando, tanto que ele arremessa de olho fechado, porque de tanto que ele visualizou isso, de tanto que ele visualizou, ele acabou conquistando isso. É óbvio que os atletas tiveram que ralar muito, aliás, todos aqueles atletas que eu vi aquele dia patinando no gelo, todos ralaram muito, mas era apenas aquele japonês que era o detentor do recorde, somente aquele japonês que tinha a melhor nota. Para você ir lá na pista de gelo e patinar que nem aquele japonês, além de ter ralado muito para conseguir isso, você precisa saber que você é foda naquilo. Olha a expressão do japonês, ele sabe que ele é foda naquilo. Olha o Cristiano Ronaldo, ele sabe que ele é foda naquilo. Só que às vezes a gente acha que não é foda no concurso público. A gente acha que não é foda para estudar. Por quê? Porque a gente nunca passou. Eu demorei até um pouco para passar no meu primeiro concurso, né? Nas minhas palestras eu conto um pouco a minha trajetória. Mas depois que eu passei no primeiro concurso, eu passei em vários concursos. Eu poderia ter continuar passando em mais concursos se eu continuasse fazendo concurso. Só que você não passou ainda no seu primeiro concurso. Ou se você passou, você ainda não acredita que você é foda para passar em concurso público. Então você precisa acreditar que você é foda, porque se você acha que não vai passar porque você não é foda para passar em concurso público, e para passar em concurso público, para ser foda no concurso público, tem que passar no concurso público, você entra nesse ciclo vicioso e você nunca se acha possível estar lá naquele grupo. Mas para você acreditar que você é foda para passar no concurso público, sem nunca ter passado, só se você visualizar isso antes
assim como esses atletas fazem para conseguir chegar naquela maestria. Eles visualizam as coisas antes. Então, uma das duas técnicas para visualizar antes, para você acreditar que você é foda para passar no concurso público, é a mentalização ou a auto-hipnose. A mente se condiciona antes da ação. Eu não sei se vocês conhecem a história de um rapaz que fazia mestrado em matemática e ele acabou dormindo em meio à aula. E ele acordou com a aula já tinha acabado. Já aconteceu comigo na engenharia, eu estava numa cadeira de física e eu simplesmente dormi, estava cansado, dormi e acordei com a professora me cutucando, dizendo que tinha acabado a aula. Ele teve um pouquinho mais de sorte, não foi o professor que cutucou ele para acordar, mas ele acordou e não tinha ninguém na sala de aula e ele viu 2 problemas ali no quadro negro. Então ele anotou os problemas e, bom, vou fazer esses problemas que é o dever de casa. Passado quase uma semana, na véspera da prova, ele resolveu dar o braço a torcer e foi lá falar com o professor, se desculpando que ele realmente tinha dormido na aula, estava muito cansado e que ele apenas conseguiu resolver um dos problemas e não o segundo, e queria uma ajuda para o segundo problema. Pessoal, aqueles problemas que o professor tinha colocado na lousa eram os 2 problemas insolúveis da matemática até então. Então o rapaz que não sabia que aquilo era impossível, ele foi lá e fez. Quando você condiciona a sua mente não vai saber que aquilo é impossível. Por isso a visualização, porque além de ralar muito, ele também com certeza visualizou muito aquela prova dele. Ele mentalizou muito a prova dele. E é esse, né? E aquele momento antes, esses atletas de alto nível criam âncoras para poder fazer isso. A âncora da Hortência era aquela respiração. A âncora do japonês é baixar a cabeça, fechar os olhos. Depois observei algumas outras cenas dele. Então essa âncora, que a âncora a gente vai falar em outro vídeo, mas essa âncora trouxe toda aquela visualização que eles fizeram para chegar lá, para conquistar aquilo que eles conquistaram. Então a gente tem que aprender a visualizar, a gente tem que aprender a já conseguir a vitória antes mesmo da vitória vir. A gente tem que ter essa visualização. E tem 2 práticas que a gente utiliza muito para conquistar isso aí. Né? Além da prática, obviamente, se eu não estudar, eu não vou passar no concurso, mas além disso, eu posso visualizar, eu posso trabalhar a mentalização e a auto-hipnose. Então, trabalhando a mentalização e a auto-hipnose, eu posso conseguir um resultado maior. Quando a gente está em alta performance, a gente tem que fazer aquilo que os outros não estão fazendo, que a média não faz. E a gente tem que fazer o quê? Aqueles que estão fazendo, aqueles de alto nível estão fazendo, modelar essas pessoas. Essas pessoas de alto nível, todas elas visualizam antes de acontecer. Alguns com técnicas de mentalização, de auto-hipnose, outros apenas visualizam pela vontade de querer, por já visualizar tantas vezes, conseguirem aquele sonho, e aí eles vão lá e conseguem aquele sonho, porque visualizaram antes. Então você tem que criar esse estado, essa força de vontade para se debruçar nos estudos. Como? Com a visualização, com a auto-hipnose, com a mentalização, mas enfim, com uma visualização. Se você pegar 5 minutos antes do seu estudo e visualizar você fazendo uma boa prova, visualizar você rendendo cada vez mais nos seus estudos, visualizar você olhando o seu nome na lista dos aprovados, visualizar você recebendo os parabéns dos seus amigos queridos, abraçando a sua esposa, os seus pais, o seu irmão, aquelas pessoas que dão força para você, abraçar essas pessoas, escutar delas, parabéns, você conseguiu, você passou. Visualizar também você sentando no seu gabinete, no seu local de trabalho, chegando e conhecendo seus novos colegas. Visualize isso sempre, todos os dias. Você vai ver que esses 5 minutos vai ser o maior investimento que você vai ter nessa sua caminhada, nessa sua jornada rumo à aprovação. Então era isso que eu queria trazer para vocês, o poder da visualização. Os atletas, eles visualizam as vitórias antes delas acontecerem. Por que nós que queremos o nosso concurso público, nós não podemos fazer isso? Então visualize com riqueza de detalhes, como se você estivesse vendo o filme sempre, todos os dias, antes de estudar, que você está fazendo uma boa prova, que você está tendo uma boa jornada de estudo, que você está cada vez acertando mais questões, que você está cada vez melhor, que você está
vendo o seu nome na lista dos aprovados, que você está sendo parabenizado pelos seus familiares, pela sua aprovação, que você já está no seu trabalho. Ao visualizar isso, você vai criar uma crença para o seu cérebro, porque o nosso cérebro, ele muitas vezes não sabe o que é verdade, o que é real, o que não é real. E na auto-hipnose, a gente vê claramente pessoas que enxergam coisas que não estão vendo, né? Ou não enxergam aquilo que estão vendo. Na auto-hipnose é muito comum aquelas brincadeiras da pessoa acordar do transe e dizer que está todo mundo pelado. E aí o cara vê todo mundo pelado e fica apavorado, porque não está vendo roupas. Ou então vê que está do lado de um ator famoso e na verdade está do lado de um amigo. Então, muitas vezes a nossa mente não sabe o que é real e o que é irreal. Então, com essas mentalizações, a gente acaba criando uma química no seu corpo, que ele vai buscar essa química e vai buscar nessa aprovação. Porque não sabe, muitas vezes você está vendo um filme, não está vendo um filme, e aí você começa a rir ou começa a chorar naquele filme, e aquele filme não é real, é uma mentira, é uma mentirinha, uma ficção. E aí você você viu aquele último filme emocionante, se lavou chorando, e aquele filme na verdade era uma mentira, mas o seu emocional chamou aquele choro. O seu cérebro não sabia o que é real e o que não é real. Ele vivenciou aquela emoção. E é essa emoção que você tem que vivenciar com o seu cérebro, para ele buscar essa emoção, para ele buscar esse prazer na sua aprovação, naquela sua vontade que você tem de ser aprovado, para você conseguir essa dopamina que você está injetando nele nesses 5 minutinhos, sentindo os parabéns, sentindo como se fosse você estivesse abraçando de verdade, sentindo o dia da prova, como se você estivesse lá realmente. Então isso aí você vai estar trabalhando o seu cérebro, criando um mecanismo que ele vai chegar e vai te ajudar a ter pelo menos mais concentração nos estudos. Claro, isso aí não vai fazer com que você de uma hora para outra chegue na hora da prova e acerte todas as questões, não. Mas é isso que vai dar consistência nos seus estudos, fazer com que você tenha mais vontade de estudar, para que você tenha mais concentração para estudar. Isso tudo vai te ajudar a chegar na sua aprovação. Esse é o vídeo de hoje. Se você ficou até aqui porque você gostou, então já chega lá e compartilha. Aqui é o professor Odilon, idealizador da Jornada da Aprovação, e toda semana a gente tem um vídeo muito legal sobre estudo, sobre aprendizado e sobre estudo de alta performance, aprender a aprender. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.